Radiografia Judicial. O espaço que lhe mostra o trabalho dos tribunais da jurisdição comum ao serviço do cidadão. Radiografia Judicial. A estatística processual, a legislação, os eventos, as deliberações e muito mais. Radiografia Judicial. Um espaço da responsabilidade do Tribunal Supremo, a instância superior na hierarquia dos tribunais da jurisdição comum em Angola. Radiografia Judicial. Caro cidadão, seja bem-vindo a mais uma edição do Radiografia Judicial. Encerra nesta quarta-feira, 2 de julho, a entrega das candidaturas do concurso curricular para provimento de 8 vagas de juízes conselheiros para o Tribunal Supremo, aprovada durante a segunda sessão extraordinária do plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial, realizada no pretérito dia 18 de junho. Após a apresentação das candidaturas, o júri terá 10 dias para publicar a lista na página oficial da internet do Conselho Superior da Magistratura Judicial e no Jornal de Angola, por ordem alfabética dos candidatos admitidos e não admitidos, com respectivo fundamento no prazo de 10 dias úteis. Com a adição dos 8 novos juízes, o Tribunal Supremo passará a contar com 28 juízes conselheiros. E os processos de recurso provenientes dos tribunais de comarca das províncias judiciais do Kwanza Norte, Malange, Uíge e Zaire começam a ser recepcionados pelo Tribunal da Relação do Uíge a partir de amanhã, 1 de julho. A medida foi deliberada pelo plenário do Tribunal da Relação do Uíge durante a sua primeira sessão plenária realizada no pretérito dia 6 de junho. O plenário aprovou e deliberou a data de 1 de julho de 2025 para o recebimento e distribuição dos processos de recursos e requerimentos que derem entrada neste Tribunal de Segunda Instância, sem prejuízo de que o funcionamento e a organização dos serviços administrativos já tenham dado início formal desde dia 5 de junho do corrente ano. Significa um alívio. Todas as províncias judiciais que compõem o Tribunal da Relação do Uíge, até hoje, remetem os recursos ao Tribunal da Relação de Luanda. Ouvimos até instantes a intervenção do colendo juiz desembargador, presidente do Tribunal da Relação do Uíge, Dr. António Santana. O Tribunal da Relação do Uíge, inaugurado no dia 6 de março deste ano, começa a funcionar a partir desta terça-feira, dia 1 de julho, com a recepção dos processos de recurso provenientes dos tribunais de comarca da região judicial número 2. E o Tribunal da Comarca de Luanda remarcou para esta quinta-feira, 3 de julho, a segunda sessão de julgamento sobre crimes relacionados com a mineração ilegal de criptomoedas, em que figura como arguido o cidadão chinês Yu Hang. Aberta a audiência, dada a palavra ao Ministério Público, este requereu a este Tribunal a presença de um intérprete idôneo, visto que o arguido não se expressa em língua portuguesa. Dada a palavra à defesa, este, por sua vez, requereu igualmente a nomeação de um intérprete para o arguido, bem como requereu ainda a alteração da medida de coação pessoal aplicada ao arguido com fundamento no artigo 283 do Código de Processo Penal. Na sessão passada, o juiz Domingos Biavanga Fulevo havia determinado que se oficie novamente o Ministério das Relações Exteriores com vista à indicação de um intérprete que possa prestar apoio linguísticos nas próximas sessões. Sobre as questões apresentadas, o Tribunal entende diferir a questão relativa à nomeação de um intérprete idôneo para o arguido, uma vez o mesmo não se expressa em língua portuguesa, devendo-se para o efeito ser novamente oficiado o Ministério das Relações Exteriores, a fim de indicar um intérprete idôneo para auxiliar o Tribunal na tradução. Relativamente à questão sobre a medida de coação pessoal aplicada ao arguido, deverá o Tribunal abrir vista ao Ministério Público para posterior apreciação. Para a nova data, designo no próximo dia 3 de julho de 2025, pelas 10 horas. A audiência de hoje, conforme pedido inicialmente do Ministério Público, tanto como da Defesa, o arguido não se expressa em língua oficial portuguesa. Vai ser necessário, mais uma vez, o Tribunal requisitar um intérprete, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores,
a fim de ajudar o tribunal na tradução, porque sem um tradutor aqui não é possível conseguir começar com a audiência. O Tribunal da Comarca de Luanda retoma nesta quinta-feira ao julgamento do primeiro caso no país sobre crimes relacionados com a mineração ilegal de criptomoedas, em que figura como arguido o cidadão chinês Yu Hang. E o venerando juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Dr. Joel Leonardo, anunciou para este ano a inauguração dos tribunais de comarca de Kazombo e Mavinga, das províncias do Quando e Mochico-Leste, no quadro da nova divisão político-administrativa. Vamos trabalhar, sim, na autonomia da comarca do Kazombo, na autonomia da comarca de Mavinga e na autonomia da comarca de Colibem. Estas 3 comarcas fazem parte das novas 3 províncias surgidas recentemente e devemos fazer todos os esforços possíveis para que as mesmas entrem em funcionamento pleno ainda no presente ano judicial. O venerando juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Dr. Joel Leonardo, que falava durante a segunda sessão extraordinária do plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial, enalteceu a dinâmica positiva com que decorre o ano judicial 2025, sublinhando o pleno funcionamento dos tribunais da jurisdição comum em todo o território nacional. O ano judicial de 2025 decorre com uma dinâmica impressionante, positiva, porquanto os tribunais de todo o país de jurisdição comum estão em pleno funcionamento, acautelando as expectativas dos cidadãos na resolução ao acesso à justiça consagrado na Constituição da República de Angola. O Tribunal da Relação do IJ já está a receber processos remetidos a partir de Malanche, do Kwanza Norte, do Zaire, o que diminui a pressão sobre o Tribunal da Relação de Luanda. A venerando juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Dr. Joel Leonardo. No outro capítulo, o venerando juiz conselheiro do Tribunal Supremo e vogal do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Dr. Carlos Cavukila, considerou que a primeira fase da formação de formadores para magistrados judiciais angolanos constitui o primeiro passo para um longo caminho que vai traduzir a consolidação da institucionalização da Escola de Formação e aperfeiçoamento de magistrados judiciais em Angola. Outros dados com o jornalista Faustino Manuel. A formação de iniciativa do Conselho Superior da Magistratura Judicial foi ministrada por formadores da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Brasil, em FAM, decorreu durante 3 dias, 17, 18 e 19 de junho, e aconteceu pela primeira vez em Angola. A cerimónia de encerramento foi presidida pelo vogal do Conselho Superior da Magistratura Judicial e venerando juiz conselheiro do Tribunal Supremo, Dr. Carlos Alberto Cavukila, em representação de venerando juiz conselheiro presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial e do Tribunal Supremo, Dr. Joel Leonardo. O vogal considerou que o ato encerrado constitui o primeiro passo para um longo caminho que conduzirá à consolidação da institucionalização da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Judiciais em Angola. Este ato constitui o primeiro passo para um longo caminho que vai nos conduzir até a consolidação da institucionalização da Escola de Aperfeiçoamento dos Magistrados Judiciais em Angola. O vogal referiu que durante a formação foram lançadas as sementes que brotarão frutos no aumento do conhecimento dos magistrados, com impacto na sua atuação diária, na formação académica, nas universidades e na formação inicial de novos quadros da magistratura. Lançadas as sementes de que brotarão os frutos que todos nós esperamos colher. E entre esses frutos situam-se, naturalmente, os de aumentar o conhecimento dos magistrados para o seu munus diário. A formação académica nas universidades. A formação inicial de magistrados feita em várias instituições, desde o INES e outras instituições, constitui a base principal para a atividade judicativa. Mas não é suficiente, porque a vida é dinâmica. O mundo está em constante mutação. A vida social altera-se todos os dias. E os juízes, enquanto transformadores da sociedade, enquanto obreiros do equilíbrio social, devem estar permanentemente conscientes de que devem também manter-se
a par e passo das realidades, das realizações, do desenvolvimento e das transformações sociais, até mesmo as transformações que ocorrem na natureza. O vogal apelou à atenção dos magistrados para os novos conceitos de justiça, com destaque para a justiça climática, que começa a entrar no cotidiano dos tribunais. Hoje, por exemplo, fala-se de justiça climática, um conceito que vai entrando na vida dos tribunais, que, por exemplo, no Brasil já existem decisões do Fórum da Justiça Climática. O que nós também, mais cedo ou mais tarde, começaremos a abordar temas dessa natureza. Palavras do vogal do Conselho Superior da Magistratura Judicial e venerando juiz conselheiro do Tribunal Supremo, Dr. Carlos Cavoquila. Aqui o trabalho do jornalista Faustino Manuel. Na mesma senda, seguimos com radiografia judicial para dizer que Angola participou de 25 a 26 deste mês na reunião da Rede Judiciária da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa que decorreu em Cabo Verde. Trata-se de um mecanismo de cooperação judiciária entre os tribunais dos países de língua portuguesa nas áreas civil e penal. Angola fez-se representar pelo meritíssimo juiz de direito, presidente do Tribunal da Comarca de Luanda, Dr. João Bessa, enquanto ponto focal que fez-se acompanhar do meritíssimo juiz de direito Dr. Kerson Cristóvão. A presidência da rede judiciária, atualmente a cargo de Cabo Verde, é rotativa. Integram igualmente esta estrutura 6 países, nomeadamente Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Portugal, Brasil e Timor-Leste. A rede judiciária visa facilitar a cooperação entre os Estados-membros, nomeadamente na realização de atos em matérias civil e penal, através do uso de cartas rogatórias. Pedagogia Judicial. O que você quer saber, nós respondemos aqui no Radiografia Judicial. Caro cidadão, sabe quando é que um juiz pode privá-lo do seu direito de liberdade? O meritíssimo juiz de direito, Dr. Kiso Kanziku, responde: eu só posso privar alguém de liberdade se estiverem reunidos os pressupostos para o efeito. Não depende da minha vontade, é a lei que manda. Se eu verifiquei que no caso concreto eu devo aplicar uma caução, uma vez não paga, não faz sentido que eu aplique prisão. Ou nesse caso, fica detenção. Porque se aplicou a caução, é porque não haviam fundamentos para a prisão preventiva ou outra privação de liberdade. Mas é legal arbitrar caução no processo sumário. O que não é legal é condicionar o pagamento à liberdade. Isso não pode. No caso de eu, enquanto cidadão, encontrar-me nessa situação, qual é o recurso? Não há recurso. Poderia falar sempre o habeas corpus. A prisão é ilegal, porém os prazos aqui não são respeitados. Sempre que a privação ou restrição de liberdade for ilegal, o meio é sempre o habeas corpus. Ouvimos até instantes o meritíssimo juiz de direito, Dr. Kiso Kanziku. Deste modo, estamos a colocar um ponto final à radiografia judicial. Radiografia Judicial. O espaço que lhe mostra o trabalho dos tribunais da jurisdição comum ao serviço do cidadão. Radiografia Judicial. A estatística processual, a legislação, os eventos, as deliberações e muito mais. Radiografia Judicial. Um espaço da responsabilidade do Tribunal Supremo, a instância superior da hierarquia dos tribunais da jurisdição comum em Angola. Radiografia Judicial.